Olá, aqui é Rafael Amorim, CEO da Healthcare Contabilidade, e hoje a gente começa esse novo ciclo que a gente vai trazer para vocês aí algumas questões relacionadas à parte médica, parte financeira, parte de gestão empresarial para clínicas, consultórios ou até mesmo os médicos que trabalham aí como prestadores de serviços. E a gente vai trazer algumas práticas do dia a dia para otimizar a parte financeira para vocês. E um dos motivos que fez a gente ter essa iniciativa foi que alguns clientes que fizeram reunião com a gente falaram o seguinte: eu vi um vídeo de vocês no Instagram e nesse vídeo vocês falaram que o médico perde mais de 1 milhão por falta de conhecimento na área financeira, na área de planejamento tributário, como que ele paga mais imposto. E eu gostaria de entender um pouco mais, seria interessante vocês falarem mais sobre isso na internet, que o vídeo de 1 minuto é pouco. E aí a gente falou, não, então vamos de fato ir para o YouTube para a gente fazer vídeos maiores, onde a gente consegue explicar com mais clareza essa parte para vocês. E nessa clínica, inclusive, que nos procurou, ela trouxe essa seguinte questão, ela falou assim, eu pago X de imposto e eu gostaria de saber, porque vocês falaram que muitos médicos perdem dinheiro por isso. E após a análise, nós vimos que eles perdiam, em média, R$ 12.000 por mês em impostos que eles estavam pagando a mais. Logo, isso durante a carreira médica ultrapassa 1 milhão tranquilamente. E eu vou listar para vocês os 3 principais desafios que eu vejo na parte médica, que normalmente o pessoal que está no início de carreira cometem esses erros. Aumento no padrão de vida. Então, muitas vezes durante o estudo da medicina, normalmente você não consegue trabalhar fora, grande parte dos alunos de medicina tem essa realidade, e aí eles têm o auxílio dos pais. E aí vamos supor que ganha ali, que utilize, né, 3, 5 mil reais para poder se manter durante a faculdade. Só que depois que começa a trabalhar, eleva o padrão de vida. E aí começa a ganhar 15, 20 mil reais, e aí já começa a gastar em cima disso. Logo, o que acontece? E você subiu o padrão de vida para 15 mil. Se você for para a residência, a bolsa da residência, R$ 4.100, de valor líquido vai sobrar 3.600, logo eu elevei meu padrão de vida e eu não consigo fazer minha conta fechar durante a residência. Eu tenho o caso aqui de alguns médicos, mas eu vou falar o Dr. X aqui, que é o seguinte, ele foi para a residência, só que ele trabalhou durante um ano preparando para ir para a residência. Quando ele foi para a residência, ele não fez uma reserva de emergência e ele acabou se endividando. Os impostos ficou atrasado, o aluguel atrasou, o pai já não queria ajudar mais, porque falou, você já está formado, agora eu não consigo mais te auxiliar. Eu te auxiliei durante a faculdade, agora você está formado. Só que ele não fez uma reserva, só que o padrão de vida dele subiu. Automaticamente a conta dele não fechava mais, porque ele estava no R1, o R1 não consegue fazer tantos plantões por fora, logo ele teve esse problema aí financeiro. Agora ele está no R3, então ele consegue ter uma folga financeira aí, que já consegue cobrir o que ele deixou pendente nos outros anos. E esse é um erro comum, então assim, se você puder se preparar, não elevando tanto o padrão de vida, para você guardar um pouco mais de dinheiro pensando no período da residência ou de alguma outra especialização que você venha fazer. Outro erro comum é a parte do endividamento. Então, me formei, agora eu mereço ter um carro. E aí vai lá, compra um carro, ou muda para um apartamento melhor, ou as duas coisas, ou compra um apartamento, então ele já tem 2 parcelas. Aí tem um financiamento estudantil também, que eu tenho que pagar. Logo, ele já está aí com uma dívida de um custo fixo, aproximadamente R$ 10.000. Aí eu tenho R$ 10.000 de conta para pagar, ganho 15, mas eu tenho que manter meu padrão de vida, logo tudo isso acarreta e acaba se endividando. E aí durante muitos anos aí ele não consegue sair dessas dívidas. Aí acaba usando cheque especial ou até mesmo buscando empréstimos junto aos bancos com uma taxa muito alta, porque é crédito pessoal, então não tem um financiamento por trás, então é um empréstimo pessoal, logo a taxa de juros é muito maior, porque não tem nada como garantia. E tudo isso é consequência do quê? Da falta de um planejamento. Se você tiver um planejamento onde você vai saber quanto que é o meu custo fixo, X, quanto que eu estou ganhando, o meu custo fixo ele está adequado com quanto eu vou ganhar esse ano, com o que eu pretendo ganhar o ano que vem? Se não estiver, então tem que planejar direito para ver, ano que vem eu quero ir para a residência, mas a minha despesa é comportada pela receita que eu tenho na residência e o plantão que eu consigo fazer por fora. Se não, talvez seja a hora de você planejar melhor para justamente não cair nos erros anteriores. Então,
O planejamento é muito importante. Você saber, quanto que eu preciso para viver? R$ 6.000? Eu tenho a bolsa de 3.600, eu consigo fazer um plantão por fora, vamos supor mais R$ 1.200 líquidos, logo vai faltar um pouco de dinheiro aqui para mim. Eu vou ter quanto eu preciso ter de dinheiro guardado para me manter durante esse período da residência, tipo R1, que é um período que é mais desafiador. Então é interessante você ter um planejamento financeiro para você saber, posso gastar tanto com lazer, tanto com saída para ir para restaurante, tanto para o carro, despesa de transporte, onde você estipula quais são os valores que você vai destinar para cada área da sua vida. Porque sem um planejamento, aí você fica perdido, e aí normalmente nós falamos, trabalhei bastante, eu mereço. E aí esse eu mereço acaba prejudicando algumas vezes, então a gente acaba, eu mereço um carro melhor. Merece, mas talvez será que esse seja o momento? Eu mereço um apartamento maior, mas será que esse é o momento? Rafa, bacana, mas como que eu faço isso na forma prática? Pô, eu estudei medicina, normalmente a gente não teve esse treinamento aqui para poder entender como é que funciona isso na parte prática. Vou trazer aí 5 dicas para vocês saberem como eu faria se fosse médico. Primeiro ponto, separação de despesas da pessoa física da pessoa jurídica ou da parte profissional. Por exemplo, tem muitas pessoas que pensam o seguinte, eu ganho um salário de R$ 10.000, só que esse valor é o valor bruto. Esse é um erro muito comum, porque isso pertence à empresa, um valor bruto. Só que o valor líquido, que é depois que eu pago os impostos, desconto a contabilidade, pago todas as despesas, sobra o valor líquido, que é a última linha lá do balanço da empresa. Este valor líquido é o que você tem que contar. Então eu não posso, se eu ganho R$ 10.000, eu não posso contar com R$ 10.000. Eu preciso saber, esses R$ 10.000 é o valor da minha empresa, só que eu tenho impostos e contabilidade para pagar, talvez CRM, taxa da prefeitura. E o que sobra para mim? 8.500. Então, o valor que eu tenho à minha disposição é R$ 8.500. Em segundo estágio, nós temos a elaboração de um orçamento. Porque você elaborando um orçamento, você vai destinar tantos por cento para cada área. Então, vou sugerir algumas aqui, mas, enfim, cada um vai utilizar a que acha melhor. 50% para as despesas com aluguel, água, luz, telefone, mercado. 20% para as despesas com lazer, 10% para investimento, questões de emergência, 10% para educação e outros 10% você pode pensar num outro tipo de aplicação, mas é legal você estabelecer quantos por cento você vai deixar, e cada um tem o seu percentual que acha mais interessante. E aí, com isso, você vai colocar as metas ali para cada coisa. Fazendo isso, você já sabe até quanto você pode gastar. E aí você tira um pouco daquele aspecto emocional, porque só aí você deixa o racional um pouco mais à frente, porque só assim, não posso gastar mais que isso porque eu já estourei o orçamento com isso. Então, tive uma despesa um pouco maior com a manutenção de casa, que era algo que não estava previsto. Então esse mês o meu lazer vai ter que ser um pouco menor. Então é interessante você ter um orçamento para você justamente não ficar refém dos seus desejos. Reserva de emergência. Constantemente aparece algo que não estava planejado. E aí, é um celular que deu problema, é um notebook que quebrou, é uma despesa que apareceu da manutenção de casa que você não tinha planejado. Então, é importante você ter essa reserva de emergência para suprir essas emergências que ocorrem normalmente na nossa vida. É muito comum os médicos não fazerem investimento, têm um valor de renda interessante, porém a capacidade de gastar o dinheiro é muito maior, às vezes, do que a capacidade de produzir. Então produz um valor legal, porém gasta-se muito dinheiro. Então é importante você ter um investimento, e aí pensando numa reserva de curto prazo, pensando, por exemplo, vou guardar um dinheiro pensando na residência. Só que não pensar só na residência, durante o período da residência. Pensa lá na frente, fala, poxa, o Rafa do futuro vai agradecer o Rafa de hoje por estar plantando esse dinheiro, separando 10% e colocando lá. E por último, não menos importante das dicas práticas, é fazer um planejamento tributário. Por quê? Ver, de acordo com a receita que eu tenho hoje, é mais interessante eu trabalhar como pessoa física ou como pessoa jurídica? Qual eu consigo pagar menos imposto dentro da lei? Qual que eu vou ter menos despesas? Qual vai sobrar um valor líquido maior? É interessante você fazer essa análise para ver se está sendo vantajoso ou não eu trabalhar como pessoa física ou jurídica, porque muitas vezes alguns médicos perdem muito dinheiro em imposto por falta de planejamento tributário e esse dinheiro que sobra
você pode aplicar ele e deixar na sua reserva de emergência. E os médicos têm o hábito de estudar bastante. Então, eu indico o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Lá ele traz conceitos simples que, se aplicado no dia a dia, tem um poder absurdo. Se você aplicar aqueles conceitos, não tem como você não ficar muito rico, porque o livro lá ele traz conceitos bem interessantes para a área financeira, só que são simples, não entra com termos técnicos nem nada. São princípios que, se aplicados, dão um resultado tremendo. Aqui nós trouxemos alguns pontos interessantes aí, que é quais são os erros mais comuns e quais são as melhores práticas para a gente não cair nesses erros comuns. Sugiro fortemente que você já comece a fazer alguma aplicação, nada com muito risco, um CDI, para algo bem tranquilo, mas só para você ter a experiência de já saber poupar, já guardar um dinheiro, já investir um pouquinho. E eu tenho certeza que se você aplicar esses conceitos na sua carreira, você vai ter muito sucesso. Não deixe de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.